Rapaziada, o Brasil venceu o Egito por 2-1 no último amistoso antes da Copa e, sinceramente, era o esperado. O Brasil era favorito, confirmou esse favoritismo e, depois que fez o segundo gol, ficou muito claro pra mim, rapaziada, que a seleção brasileira tirou um pouco do pé no segundo tempo, depois que fez 2-1 ali, se poupando claramente para a Copa que começa a semana que vem, né? Mas tem um detalhe aqui. A vitória foi tranquila, mas o erro do Marquinhos não pode passar batido, rapaziada. Porque em Copa do Mundo, esse tipo de erro não é só um lance isolado. Esse tipo de erro pode mudar uma competição inteira, rapaziada. Rapidamente vou contextualizar vocês. O Brasil começou bem o jogo de hoje, né? Bruno Guimarães, que eu tenho muitas ressalvas sobre o Bruno Guimarães ali no meio de campo. Entrou ligado na partida de hoje, pressionou, roubou a bola e fez o gol logo cedo ali, né? E isso é o ponto positivo da partida de hoje, né? E hoje o Bruno Guimarães jogou bem. Por incrível que pareça, eu que tenho muitas críticas a esse jogador. Tem algumas críticas ao Bruno Guimarães ali no meio de campo, mas jogou bem. Tem que falar, né? Tem que dar a César o que é de César, né, rapaziada? E eu não sou o maior fã dele, não. Já critiquei, critico ele constantemente. Tenho dúvidas sobre ele em alguns cenários específicos ali da seleção brasileira, mas nesse primeiro tempo do jogo de hoje, ele foi bem. Entrou concentrado, competitivo, pressionando alto, apareceu para abrir o placar. E hoje, assim, hoje ele, ali no primeiro tempo, ele foi substituído no intervalo, né? Ele realmente foi bem. Sobre o Bruno Guimarães, rapaziada, o que eu acho estranho, assim, diferente do Bruno Guimarães, assim, é que o Bruno Guimarães, como é que eu posso dizer assim? Ele não é, ele é um segundo volante, né? Só que ele não é um Pirlo da vida, um Kroos, um Modric, que tem um excelente passe, assim, uma visão de jogo absurda. E ele também não é um Kanté, um Makelele, um volante de pegada ali, né? Ele não vai nem pra frente nem pra trás, ele fica entre o meio termo dos dois ali. Ele controla bem até o jogo ali no meio de campo, mas ele, assim, falta às vezes algumas coisas ali pra ele, assim, sabe? Assim, ele controla bem, mas ele não tem um passe excelente, ele não tem uma marcação também excelente. Isso me incomoda nele. Só que assim, o que eu acho bacana nele e admiro é que ele tem personalidade. Tem personalidade forte, o Bruno Guimarães. E isso hoje em dia, para jogador da seleção, essa garotada aí, essa geração aí, ter personalidade é raridade, né, rapaziada? A gente tem que valorizar isso nele, né? E depois do gol do Bruno Guimarães, o Brasil parecia controlar o jogo, né? Só que aí veio o erro, né? Essa zaga, Marquinhos erra um passe ali, entrega praticamente o empate pro Egito. E o jogo tava controlado, aí vira 1-1. Aí começa, né? Começa o drama, né? E isso me preocupa, rapaziada. Não pelo Egito. Me preocupa pelo nível da Copa. Porque contra uma seleção mais pesada, contra um ataque mais frio, esse erro custará caro, hein? Um erro igual o jogo de hoje. E vamos ser justos, o Egito mal ofereceu perigo ao Brasil, né, rapaziada? Depois de 2-1 ali, principalmente a sensação que eu tive foi que o Brasil administrou bem a partida no segundo tempo, não precisou acelerar o jogo o tempo todo, não precisou entrar em desespero, não foi aquele jogo de sufoco, né? Longe disso. Era preparação, era último amistoso, ninguém quer perder o jogador, né? Ninguém quer chegar na Copa com problema físico, faltando tão pouco aí pra Copa. Então eu entendo o Brasil tirar um pouco o pé, realmente, né? Mas mesmo assim, tem uma diferença entre administrar o jogo e relaxar demais, né? Porém, é compreensível que o Brasil tenha tirado o pé no segundo tempo com 2-1 ali já feito, né? E a seleção brasileira só tem que tomar cuidado para não confundir controle com desligamento, né? Tem que tomar cuidado com essa parte, né? De desligamento, controle, não se perder nessa situação, né? Agora, um ponto importante também para falar é o Endrick, né? Rapaziada, esse moleque, né? Tem alguma coisa diferente, tem que ser dito isso. Ele entra, decide, faz gol da vitória, passa aquela sensação de jogador predestinado, né? É muito diferente isso. Poucos jogadores têm isso que o Endrick tem, e não é só o gol. É uma aura, é algo especial que ele tem, esse menino. É aquele jogador que parece que a bola procura, né? Parece que o momento chama e ele aparece, né? Pode ficar tranquilo que ele vai estar ali, né? Ou ele vai incomodar muito, ele tem isso, né? E o Endrick hoje não foi só o autor do gol, ele foi a resposta que o Brasil precisava ali do centroavante, né? Brasil, né, sempre teve grandes centroavantes e o Endrick hoje ali entrou, travou e é isso aí. Porque depois do empate o jogo podia ter ficado pior, né? Tava 1-1 ali e vai que o Egito manda uma bola na área ali, sai um gol, aí já era, né?
complica. Já imagina a manchete, Brasil perde pro Egito antes da Copa. Aí, filho, aí esquece, né? Ia ficar uma loucura, né? Como é que vai chegar para o primeiro jogo da Copa com o Brasil perdendo pro Egito? Então, assim, podia virar aquela partida arrastada, perigosa com o Brasil, pressionado por não vencer, aí ele aparece. E ele apareceu. E isso pra Copa pesa. Não tô dizendo que ele tem que ser titular absoluto, rapaziada. Não é isso. Mas ele claramente é uma arma importante ali pro Brasil. Uma arma que vem do banco ali, um jogador importante que pode vir do banco pra somar, né? Pra fazer diferença na partida, né? Uma arma pra segundo tempo. Eu digo até mais, né? Não só pro segundo tempo, né? Podendo, quem sabe, virar até titular dessa seleção, o Endrick. Não é loucura vendo os que tem aí hoje, Matheus Cunha, o próprio o Igor Thiago, o Negão lá centroavante não foi bem no jogo de hoje, então o Endrick claramente ele pode ser... Tem potencial para ser titular sim, dessa seleção, né? Não só para vir do banco, né? É uma arma para jogo travado também, o Endrick tem... Ele tem um negócio diferente ali. A gente quem já jogou bola, quem joga até pelada, assim, tem algumas pessoas, alguns jogadores que tem um algo diferente ali quando entra, que chama atenção. O Endrick, tudo que ele sempre precisa. É assim a carreira dele até o momento, né? Ele sempre precisa de muito pouco. Precisa de pouco tempo para mostrar grandes jogadas, grandes virtudes. Foi assim no Real Madrid quando ele foi pro Lyon, ele tava bem no Real Madrid, não tava assim mal pra isso. Foi lá no Lyon ele mostrou, na seleção também quando ele começou na seleção, ele já chegou mostrando. E é um rapaz que se derem mais oportunidade pra ele, se ele também cuidar da cabeça que ele parece que cuida, treina, faz tudo certinho, é um jogador que tem um potencial absurdo, o Endrick. Se ele se cuidar, treinar em silêncio como ele vem fazendo, é um jogador que tem muita estrela. Assim, a gente, quando ele vê ele na partida, ele é muito forte, com 19 anos, muito forte, muito rápido, chuta forte, bem troncudo ele, assim. Então, assim, ele tem muito potencial, o Endrick, na seleção brasileira e na carreira, né? E agora vem a parte que me incomoda, rapaziada. Marquinhos. A gente tem que falar do Marquinhos nesse vídeo, né? Eu sei que ele é experiente, não me entendam mal. Eu sei que ele tem história na seleção, eu sei que ele já jogou muita bola, mas parece que ele chama gol, rapaziada. É incrível isso. Em jogo grande, em momento delicado, em lance que a seleção não pode vacilar. Cara, não sei o que acontece. Rapaziada, entregar a paçoca desse jeito antes da Copa é pra ligar o alerta. E aqui eu vou além. O Alisson também me preocupa, hein? Me preocupa. Eu não tô dizendo que o gol foi culpa dele. O erro nasce do passe do Marquinhos. Mas o goleiro de seleção brasileira, pra mim, em algum momento precisa fazer milagre. Precisa salvar uma bola que não era pra salvar, precisa ganhar ponto, precisa ganhar jogo. E eu ainda tenho essa sensação com o Alisson na seleção. Ele é seguro, ele é bom, assim, ele é bom goleiro, mas parece que nunca vem aquele milagre que muda tudo. Sabe aquele, caraca, hoje o Alisson salvou, fechou o gol. A gente nunca falou isso do Alisson na seleção. No Liverpool sim, mas na seleção não. E tomara que ele cale minha boca na Copa. Vou torcer pra isso, de verdade, rapaziada, porque o Brasil vai precisar de goleiro grande em algum momento, rapaziada. Precisa, não tem como. A seleção brasileira, assim, precisa de goleiro ali. O Marquinhos, o Alisson ali, o sistema defensivo como um todo ali. Quando aconteceu o lance do Marquinhos, tava ali meio relaxado vendo o jogo. Quando eu vi o toque do Marquinhos, fraco assim, o atacante lá do Egito, o Zico, se eu não me engano, né? O Zico pegou a bola assim, saiu cara a cara com o gol. Eu já sabia assim, ou vai ser gol, ou ele vai chutar pra fora, porque o Alisson não vai pegar, assim, infelizmente. E dito e feito, eu sabia que o Alisson não ia pegar, ou seria gol, ou ele chutaria pra fora, ou na trave, ou algo assim. Porque não bateria no Alisson aquela bola e não bateu. Assim, isso é incrível. O Alisson tem que começar a fazer algum milagre, alguma coisa, o Marquinhos ficar ligado, porque isso me deixa em alerta, esses dois aí. O sistema defensivo, né? Me deixa um pouco em alerta, rapaziada. E o outro ponto importante, rapaziada, que a gente tem que falar nesse vídeo aqui também, é o Wesley saiu machucado, né? Sentiu a virilha, saiu chorando, e isso em véspera de Copa é sempre preocupante. Porque não é só perder um jogador, né, rapaziada? É mexer em planejamento, em hierarquia, em confiança. Ainda mais lateral direito que tá com um problema gigantesco, né? É um problema mundial as laterais, né? É uma posição onde qualquer problema ali já vira um debate gigante, né? E agora é torcer para não ser nada, né? Torcer para não ser nada sério, porque perder jogador nessa altura
é muito pesado, né? E o Wesley, né? O Wesley vinha bem, né? Tava vindo bem na seleção, lateral de bastante força, muito apoio ali pela direita, vem bem na Roma também, vinha bem no final do Flamengo, lá na Roma ele se achou lá pela ala esquerda. Um jogador que vinha desempenhando bem na seleção, se encontrando, parecia que a gente tinha resolvido o problema na lateral, sentiu a virilha hoje, pra mim é muito preocupante. Eu não consigo ver o Mário, sei lá, eu não consigo ver ali o Ibanes jogando ali, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Ibanes e Alexandre ali, sei lá, eu não me passa. Ou o Danilo na lateral direita, até que o Danilo não entrou mal hoje não na lateral direita, porque eu tenho muitas críticas dele na lateral. Prefiro ele na zaga nessa altura da carreira dele, né? Não que eu também achei ele bom na zaga, tão bom na zaga não. Mas assim, sei lá, o Wesley é muito melhor que qualquer outro lateral que a seleção tenha lá, ou improvise. É muito melhor o Wesley. Então, rapaziada, pra fechar a minha leitura do jogo de hoje, né? O Brasil venceu bem? Venceu. Foi uma atuação brilhante? Não. Foi uma vitória justa? Foi. O Brasil confirmou favoritismo? Confirmou. Mas o jogo deixou 3 imagens fortes, pelo menos pra mim. Primeiro, Bruno Guimarães jogou bem e merece ser elogiado hoje. Hoje ele mereceu ser elogiado. E segundo, o Endrick continua com cara de jogador iluminado. Terceiro, Marquinhos e essa defesa ainda me deixam com a pulga atrás da orelha. Seriamente, rapaziada. A vitória contra o Egito não assusta ninguém, mas o erro defensivo sim assusta. E em Copa do Mundo, rapaziada, às vezes não é um time ruim que te elimina. É um detalhe. Às vezes é um detalhe ali, um passe errado, uma bola mal recuada, que nem foi no jogo de hoje, uma falha de concentração e pronto. Acabou, é rápido. Rapaziada, qual foi a leitura de vocês? Vitória tranquila do Brasil ou esse erro do Marquinhos já liga o alerta pra Copa? Comenta aí, dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e valeu!